mas não sei como é que ele descobriu a Talento. É, então, o Ronaldo, a gente está falando dele porque ele é um exemplo muito legal, né? Quem estava usando tinta base solvente e chegou até nós e topou o desafio de fazer a migração, né? Para tinta base de água. É, Então, a gente conversou bastante. Ele é um cara nota 1000, né? Coração, coração muito bom. E aí a gente conversou muito, ele foi tirando muita dúvida com a gente no Instagram e tal. Aí até que eu passei o contato do Roberto. Aí é. sacou. Aí o Roberto começou a tirar muita dúvida, né? Porque realmente E ele tá fazendo carro, hein? é, Atenção aí. Ele é verdade. tá pintando carro com tinta à base de água. Isso. E aí você foi ajudando ele bastante, falando bastante sobre a tinta, tirando dúvida, né? E aí É. ele hoje, eu acho que ele está gostando bastante. Fala aí. Né, ele já mandou foto, né, de Já coisa que ele tá mandou pintando. foto, já falei com ele pelo vídeo também, já nos conhecemos pelo vídeo. E a gente está falando dele porque tem muita gente que quer fazer essa migração e, Isso. É. e sofre, né? E tem um certo medo, fica, putz, será que eu Não acredita, né, que vai dar certo. sair da zona de conforto é difícil mesmo, né? É difícil. É. Sair dessa zona aí de conforto é complicado. E aí a gente está falando dele para quem tiver nessa dúvida, tomar coragem e ir em frente, porque tem todo o nosso apoio, né? Tem Não, toda. e não tem nenhuma complicação. As pessoas acham que é difícil ou que não dá certo, e tá aí, todo mundo lá fora usa. É, É, não tem nada demais, né? É uma coisa exige um pouco de dedicação, né? De modificação, vamos dizer assim, né? Mas é só isso, não tem nada demais, né? é, Se fosse alguma coisa impossível, ninguém fazia, né? é verdade. Então, assim, quem está nessa dúvida, vai em frente, porque eu acho que só tem a ganhar, né? A questão até, a gente já falou, né? Muita gente mora em apartamento, muita gente quer ensinar para filho, né? E com base solvente é complicado, né? Você ter uma criança. Não, tem várias. E aquele negócio, né? Quem usa produto forte pode, tudo bem. Né? Mas e quem não pode? Sim, Como é que faz? A pessoa vai parar o hobby, vai abandonar tudo, vai deixar de. Hoje, como aconteceu comigo, muita gente hoje pode usar, mas vai saber o que vai acontecer daqui para frente. A é, pessoa tem algum problema, como eu tive. Eu, em 1985, eu comecei a pintar com aerógrafo. uhum, Usava thinner. Eu usei thinner até de 1985 até 2009. uhum, Conta quanto tempo é. é, é. Tem gente que não tem a cidade ainda, né? Desse tempo aí. Eu não E de tenho. repente eu tive que parar. É. Aí, assim, de um dia para o outro, ó, não pode mais, acabou, porque Não. você vai fazer mal para a sua saúde. E aí, o que você É faz? Aí você fica frustrante, sem. né? É sem... frustrante. É. Então, é assim, tem que ter tudo para todo mundo, né? O mundo está Sim, aí para todo sim. mundo. Quem quiser usar, usa porque quer. Quem precisar usar, tem. Não vai ter comprometimento no trabalho, né? Você vê, o Ronaldo está aí pintando carro, que é uma coisa que o pessoal acha que né, só serve tinta automotiva, verniz bicomponente e essa coisa toda. E não é assim, Ele né? até botou Tem, ali, dá para fazer. ele colocou aqui, ó, mas quem tentar não vai se arrepender. Às vezes até é mais fácil de você descartar as coisas, você vai ter facilidade Limpar a de sua manusear bancada, né? Que eu sei. tudo, tudo, tudo. Eu vou falar, olha, eu mesmo que hoje eu pudesse usar tinta com solvente, eu não ia usar, Né? porque e tem outra. Hoje em dia, principalmente no modelismo, na militaria, que tem muito, você tem muitos efeitos, muitas coisas que você faz, você só pode fazer com tinta de modelismo. E as tintas de modelismo, hoje, técnicas mais recentes, que são várias aí, né, não dá para ficar falando, você não faz com thinner, porque o thinner ataca o produto que você vai usar embaixo, é, é limitado, você só pode diluir a tinta com thinner e acabou, né?
você não pode usar a mesma tinta no pincel e no aerógrafo. Enfim, tem uma série de sim, coisas. Mas é assim, quem quer continuar pintando com thinner, pinta. A claro. gente não está fazendo lavagem cerebral em ninguém aqui, Não, não. entendeu? Até, Existe um monte de empresa, um monte de produto para todo mundo. Tem gente que gosta de usar tinta óleo, que a Talento fabrica também, tem tinta mercado óleo, para né? tudo, né? É que a E tem gente. gente que não gosta. É, Por exemplo, odeio tinta óleo. Nunca, mesmo quando eu podia usar, eu nunca gostei de tinta óleo. Então é uma opção, né? É sim. mais uma opção e é uma opção para quem precisa, principalmente, É, né? a Não é gente só para só quem resolveu quer. falar Né? dele para dizer o seguinte, que a gente está aqui para isso, né? A partir do momento que a É, pessoa decidiu, né, a decisão é da pessoa. A partir do momento que a pessoa, não, eu quero isso, entra em contato com a gente se tiver alguma dificuldade. a Então, gente está aqui para auxiliar, exatamente. Porque é difícil, porque aqui no Brasil também não tem muita gente que usa é, no modelismo, né? Porque na arte tem, todo mundo já está acostumado a usar essas tintas aqui, né? Que é de bisnaga, e tal. Quem pinta quadro já está acostumado. Inclusive o assunto de hoje, né? Que é médium. é, é, A parte de modelismo o pessoal não conhece, mas os artistas, o pessoal que faz pintura de quadro, de tela, todo mundo já conhece os médiums, é, né? é. A gente está apresentando os médiums mais para o pessoal de modelismo, porque o pessoal não tem hábito de usar. Tem gente que nem conhece, né, médium, Então, né? aí Não sabe o que é o que a ser. gente fala, né? A gente indo para a base d'água, aí você tem que ter os teus artifícios na base d'água, né? Você tem que ter os teus aliados, né? E Sim, um dos aliados muito importantes são os médicos. Só que, são os médiums. só que surge muita dúvida em cima dos médicos, né? Para que serve É. isso? Para que serve aquilo? Porque tem muitos também, né? Não tem Eu um mesmo, só. quando você me passava para a Ana ter que desenvolver tal coisa, meu Deus do céu, faz o médico, para que Tem, serve ó, isso? só hoje tem 5 aqui, ó. Então, É um monte. aí e tinha muita dúvida, né? Teve muita pergunta sobre médium, como é que usa, onde usa, tal. Né? Então, aí foi o que a gente decidiu fazer, a live de hoje sobre médium. Não sei se vai dar tudo numa live só, a gente vai tentar. Qualquer coisa a gente tem para É. semana que vem, né? Antes dos médiums, né? Antes dos médiums, Ai, meu Deus! a gente vai mostrar. A Ana quer mostrar, né? E até que ela não tá É, com a tinta aí, eu que vou mostrar. é que na live passada eu estava com as neons na mão e tinha Isso, dado pincelada, né? E aí, na é. pincelada, eu estava apaixonada. Meu Deus, me apaixonei São totalmente. essas tintas aqui, ó. Aham. Aí o Roberto falou para São uma mim, série de neon, né? isso. Aí o Roberto falou para mim, mas eu não usei no aerógrafo. Mas meu pincel tá maravilhoso. Aí ele É. recebeu as tintas e eu falei, faz favor de botar o neon para a gente mostrar na nota. Tem mais cores, eu não peguei todas aqui, eu tô com acho que 5, né? Mas tem São mais. sete. São Tem sete. mais. Tem amarelo, tem tudo que é E, cor aqui, que é isso aqui, ó. olha Tá? só. Ó. Bota a canetinha Ela, do vocês lado. notaram que ela é transparente. Essa aqui tá pintada na colher de plástico, né? Ó, É. dá para ver aqui. Ela é transparente. Na pincelada também. Esse amarelo, inclusive, tá parecido com essa caneta aqui, ó, olha lá, que todo mundo conhece aí. Essas tintas aqui, elas são um pouco semi-transparente, né? É, E elas precisam de fundo branco fundo para branco. pintar, tá? Não pode pintar em cinza, nada, porque senão elas não dão esse. Elas precisam de uma cor clara embaixo E, para destacar, né? e, Para ficar essa coisa chocante senão aqui. vai morrer a cor, né? Bota um fundo preto, vai morrer. Exatamente. E é, Mas isso é da série de artes, tá, é, gente? é, É da tampa cinza, é, né? é que a neon, É, por exemplo, pelo menos na parte de artesanato, parte artística, para fazer detalhes, né? Então você, por exemplo, você pintou alguma coisa de amarelo e quer fazer um detalhe, um outro detalhe neon, você pega o neon amarelo e faz os detalhes, né? Então também tem dá muito de pra. usar É. a cor do neon embaixo. Então você pintou de amarelo, bota o neon, amarelo neon em cima para fazer algum detalhe Pode pintar. Eu pintei aqui no aerógrafo, mas pode pintar no no pincel pincel. também, né? Tá? O pincel também Ó, o faz o mesmo Ronaldo está dizendo efeito. para fazer os carros nessas cores. Vai em frente.
Ah, é, Velozes e Furiosos, né? Os caras tem todos esses tons, ó, os verdes Vai em aqui, ó. frente. A gente topa qualquer negócio. Bom, É, é então, legal. vamos lá. Ninguém vai pintar um tanque com essa cor aqui, né? Mas tem várias coisas que dá para fazer, principalmente na arte, né? Figura, né? Tem muita figura, pessoal de wargame e tal. Tem bastante O dessas cores, Guilherme assim, colocou, esses tons assim, ó. é, Né? o Guilherme colocou lá no nosso Instagram o que, que dá para fazer. Ele colocou uma figura dele, é um É. detalhezinho de um, se eu não me engano, de um, ai, como é que fala? De um caldeirão. Aí parece que tá. É, são figuras de fantasia, né? Lógico, é. Dá para usar bem, Dá para usar. mas está aí já Tá aí. a amostra, né? Semana que Das vem tá cores tudo aí. disponível. É, Eu não sei se só para a tem gente alguém aí da colocar aí um. fábrica, mas eu sei que semana que vem tá disponível. Eu acho que a Cris está aí. A Cris é lá da É, fábrica. Bom, vamos lá. Vamos aos nossos queridíssimos médicos. Como é que ah, você é. quer Então, fazer? que são todos esses aqui, né? Que eu já E, apresentei. Não sei se eu vou conseguir mostrar todos aqui de uma vez só. São 5, né? então, sim. É o Estão nos Blaze, vídeos. o Fluid, o Gloss, É o Flow, o Retarder, o Retardo o Gloss, o Fluid e o Glaze, e, né? Não sei se eu falei certo. e... Todos eles estão no vídeo aí, se a Ana colocou, né? No ar, que eu não sei Coloquei. Vi pra se ela você. colocou. Então vocês podem ver. Eu fiz uma demonstraçãozinha pequena, né? Por causa dos vídeos lá, aquele negócio de menos de 10 minutos. Porque tem alguns médios que dá para fazer uma porção de coisa Sim. com um médio, né? É, cada um é específico para uma coisa, mas dá para você fazer várias coisas, né? Então, você tem. Eu vou falar primeiro desse aqui, que é o mais simples, né? É. Que não tem muito o que falar. Simples, porém, é o que tem que ter bastante cuidado. Né? Exato. Né, Ronaldo? Esse médium aqui, que é o flow, é aquele que eu já falei antes aí, é para a gente colocar na água, né? Para fluidificar a água e tal. Então, esse médium ele é muito concentrado. Normal, tem de outras marcas, né? A gente tem aí de marcas que é de arte e tal, o pessoal também de arte conhece. Normalmente você coloca gotas, né, na água. Então, no caso desse aqui, cada marca tem a sua proporção, tá? Não é igual. Esse aqui da Talento, você coloca para cada 200 ml de água, você coloca 10 gotas, tá? Ou menos, não ponha mais, viu, Ronaldo? Não, porque isso aqui é um produto muito forte, muito concentrado. Se você colocar muito flow na água, o que acontece? O flow ele é como se fosse um adstringente, né? Ele é para tirar a tensão superficial da água, tal, aquele negócio todo. Se você carrega muito, a tinta pode não secar. Por isso que a gente também não pode pôr isso daqui direto na tinta, né? A não ser que tivesse assim 50 litros de tinta e aí você põe lá 10 gotinhas. Mas a gente não põe ele direto na tinta porque a tinta não seca. Se você colocar isso na tinta, a tinta vai. Daqui 1 ano, a tinta ainda está lá molhada. Ele quebra Né? a molécula da água, você exagera como é que a água vai, né? Chega, inclusive, a repelir a tinta. Né? A tinta espalha que nem se fosse repelente, né? De chuva, né? Para-brisa. Sim. A tinta fica cheia de gotinha tal, porque passou. Então, vocês coloquem sempre de 10 para menos, né? Também não Em vai colocar 200 luva, ml né? de água. Também não vai... É, às vezes 11 gotas já é. faz diferença. Olha Então, quem pode pôr 9, Walter. 8. Walter tá aí hoje. Da outra É, vez ele falou que não deu tempo de assistir. Vamos então, lá. aí vendo aí. Então, basicamente, o Flow é isso daí, tá? O Flow é um produto para colocar na água, né? Aí a gente tem o glaze, né? Que eu mostrei também lá no vídeo. O glaze é um negócio, é um dos que eu mais gosto, inclusive. O glaze é um médium
que você pode usar para fazer muita coisa. O pessoal que faz no modelismo, o pessoal que faz figura, conhece o glaze e usa muito, dá para usar o glaze para fazer muita coisa, efeitos. O glaze, basicamente, ele vai deixar a tinta transparente, né? Mas não é transparente igual você pegar água e diluir muito a tinta, não é isso. Quando você pega a tinta e dilui muito, ela não fica transparente, ela fica aguada. É. Ela É perde diferente o toda a glaze. propriedade de ancoragem, de É, cobertura. ela, até pigmentação, É, tudo vai tudo embora, ela perde. junto com a água. O glaze, inclusive, para usar no pincel, ele não altera a consistência. Se você tem a tinta lá grossa para pintar no pincel, quando você põe o glaze, a tinta não vai diluir, que nem acontece com a água. Ela vai manter aquela consistência que você, inclusive, no pincel, pessoal aí de figura, faz muito efeito usando o glaze, né? Fazer aqueles sombreados de camada, né? O pessoal faz muita coisa de dragão, para fazer aquela parte da asa que é meio transparente, né? Pinta com fundo, depois coloca glaze na tinta e vai pintando de camadas, Claro, tal. quanto mais Então, glaze colocar, mais transparente fica, mais né? transparente a tinta vai Mas a ficar. tinta Mas não ela, perde a propriedade, né? De ancoragem, nada disso. de tudo, exatamente. Então, Mas também não por isso que é coloca o glaze diferente. na tinta, porque aí você vai ficar com a tinta transparente o tempo todo, né? Não tem. O problema é assim, você tem, tudo tem limite, Sim. né? Se você coloca muito médium na tinta, por exemplo, muito glaze, muito gloss, por exemplo, o gloss médium, né, que eu vou falar agora, se você colocar muito na tinta, a tinta vai demorar muito para secar também, porque o médium, todo médium, ele é um pouquinho retardador também. Quando você coloca um médium na tinta, ela sempre demora um pouquinho mais para secar do que se ela tiver só com água, né, por exemplo, né, ou pura. Então, a gente também não pode abusar de nenhum deles, né? Senão você também a tinta desanda, vamos dizer assim, né? Tem uma hora que Então o desequilibra glaze é um tudo, né? deles. Você tem que ter uma medida, tal. Isso você vai ajustando, vai aprendendo, como eu falei. Todos os produtos a gente tem que usar e aprender a usar, né? Criar a prática. Mas eu mostrei nos vídeos, eu mostrei como dá para usar o glaze no aerógrafo, que é uma coisa que no modelismo. Deixa eu só fazer um. Pode falar. Tem um recado do Tico Martins. Falou com você hoje à tarde. Ana, Do Tito. tira o escorpião do bolso e fecha com o Roberto para fazer um kit inteiro, desde o início. Usando tinta da paleta. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Então, mas aí o que acontece? Você pode usar o glaze no aerógrafo. Então, um dos usos dele é exatamente essa qualidade que ele tem de deixar a tinta transparente. Eu fiz lá no vídeo, até eu mostrei rapidinho, mas dá para ter uma ideia. Você consegue fazer sombreado, né? Consegue fazer traços assim, sombra em linhas, sombreado em pele, você vai fazer uma pintura, né? Na parte da arte. Você consegue deixar a tinta mais suave, né? Tinta à base de água, a gente não pode diluir muito. Mas Porque se posso você diluir fazer uma muito pergunta ela. técnica? Até me veio isso na cabeça agora e pode ser dúvida também. Você vai Ah, aerografar, você bota tinta no copinho, o médium, e não precisa botar o airbrush thinner. não, precisa diluir. Precisa botar o airbrush thinner. Precisa diluir. Tá, Porque o médium, ele é grosso, tá, tá. gente? Ó, não dá para ver aqui, mas ele é grosso. Então, de qualquer maneira, você só. Na verdade, Tem o que médium. diluir. Pro aerógrafo tem que O diluir. médium você usa para um efeito teu. E para aerografia, você mesmo assim tem que diluir com um airbrush. Também você mistura a tinta com o médium, qualquer um deles. E no aerógrafo, né? E aí você dilui a tinta ou com a água ou com a airbrush thinner e pinta. Mas o médium não é diluente de água. Todos eles são o fluid, tá? Eles são grossos, ó, tá? Ele não vai diluir a Ele não tinta vai para preparar a ser tinta suficiente para o aerógrafo. para aerografar. Não, não é isso. Então, o que acontece? Você pode pôr isso aqui no aerógrafo e fazer efeitos, né, esfumaçados, tal, que vai ficar mais delicado, mais transparente, né? E é diferente de diluir muito a tinta, porque quando você precisa fazer isso com uma tinta que usa um solvente tipo álcool ou thinner,
você pode diluir muito a tinta, porque o solvente ele evapora muito rápido, né? No caso de tinta à base d'água, a água não evapora rápido. Então, se você pega uma tinta e dilui ela, sei lá, 90 para 1, né? 90 partes de água para 1, como a gente faz, por exemplo, com uma tamia, você põe 90% de álcool e 10% de tinta, você consegue aerografar, porque o álcool evapora rápido. No caso da tinta à base d'água, não dá para você fazer isso. A tinta vai ficar tão aguada que quando você aerografar, ela escorre, né? O excesso de água é muito grande. Então, é um truque para você usar, é o glaze, né? Você consegue fazer traços bem esfumaçados, mais delicado. Quem não tem mão muito firme, consegue fazer um traço que não vai ficar aquela coisa, né, grossa assim, né? Escura, principalmente quando é cor escura. A gente faz muito sombreado com cor escura. Então, o glaze, basicamente, é para deixar a tinta mais suave, né? Mais transparente. Tanto no pincel quanto no aerógrafo, né? E aí, a gente tem o retarder, que é gel médio ou um retarder médium, depende da marca, né? A Vallejo tem quase todas as marcas costumam ter, né? E ele é em formato de gel, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Parece gel de cabelo. Não é para passar no cabelo, tá? É, nem sei se ele vai endurecer o cabelo. Mas esse daqui é muito legal, porque eu lembro que eu falei já há um tempo atrás que a gente pode usar a tinta acrílica como se fosse tinta óleo. Com isso daqui. Se você pegar a tinta acrílica e diluir ela com água, ela não faz aquilo que eu mostrei no vídeo. Agora eu não vou explicar, né? É só explicar, mas a visualização está no vídeo, né? Do retarder. Você mistura isso daqui na tinta e transforma a tinta acrílica numa tinta óleo. Tudo aquilo que o óleo faz, de você puxar a tinta, né, esticar ela, fazer degradê, ela secar e depois você pegar, molhar o pincel na água e passar de novo na tinta, ela molha e espalha de novo. Tudo isso você vai fazer usando o retarder, tá? Esse daqui não pode usar no aerógrafo. Isso daqui é só para pincel. Se você pegar a tinta e puser isso aqui no aerógrafo, o aerógrafo até escorregar da sua mão. Isso aqui é como se fosse um óleo, né? Vamos dizer assim. Então, Para isso é dar o efeito da exclusivo. tinta óleo, ela tem que ter esse. É no pincel, ninguém põe tinta óleo dentro do E ela aerógrafo, tem né? que ter essa textura bem oleosa mesmo. Aí É, eu vou então. fazer só E o outra parede esse coisa, também. Esse aí vai estar disponível a partir de segunda-feira, tá? esse só eu que tenho. Só vou dar aqui. Mas já está na produção. Só para... Então, ele tem inclusive essa consistência de gel exatamente para não alterar a consistência da tinta. Quando a gente usa óleo, a gente pega o óleo puro, né, passa lá e puxa tal. Então, ele vai deixar a tinta com aquela consistência igual ela está no frasco, ela não vai ficar diluída, né? Ele não vai diluir a tinta. Ele vai retardar a secagem, né? A função dele é retardar a secagem da tinta, e mesmo depois que a tinta seca, né, no toque, se você molhar ela de novo, você consegue espalhar a tinta, igual a tinta óleo, né? Só que na tinta óleo você usa o terebentina, o White Spirit, enfim, né? Não, e outra, No vídeo lá eu até mas mostro depois de um tempo a seca, terebentina. né? Depois de um tempo. É. Mas é assim, ele ajuda a tinta a não curar, na verdade, né? Para você poder tirar durante um período. Quando curar, que isso aqui evaporar, vamos dizer, no dia seguinte, dali 5 horas, a tinta, isso aqui vai sumir, a tinta vai secar, curar, e aí ela não vai sair mais. Você pode passar o dedo, tal, a tinta não vai sair. O óleo normalmente leva sozinho, ele leva dias, né, O óleo leva até um para ano. secar. Né? Então. Dependendo da Então, aí normalmente camada. você tem que pôr secante ou É. pôr verniz em cima, enfim, né? Quem trabalha muito com tinta óleo para fazer efeito no modelo, sabe que depois que faz o efeito com óleo, a gente tem que passar verniz, né? Porque se você puser a mão lá no Sim, modelo, vai daqui uma demorar. semana Não, vai demorar um ano. Vai demorar um ano. vai demorar. Então a gente normalmente inverniza. Com o acrílico, no dia seguinte, se você puser a mão lá e esfregar, não vai sair mais, porque aí passou o efeito do negócio aqui, acabou, né? Então, o retarder
serve para transformar a tinta acrílica numa espécie de tinta óleo, né? E aí vocês olham lá no vídeo, vocês vão conseguir Esse visualizar foi um bem. desafio nosso lá da fábrica também. Esse foi um perrengue, né, para sair, porque tinha que ter consistência certa, tinha que fazer. Ele tem o tempo, a gente fez um que. Aliás, é bom, deixa eu falar uma coisa, sem citar marcas, nada, né? Isto daqui, ó, que é o da Vallejo, né? A Vallejo também tem, outras marcas têm. Isto daqui não é igual da Liquitex, né? De outras marcas que nem tem aqui. Não é igual a alguns que tem aqui de fabricação nacional, né? Que chama às vezes gel matizador ou gel. Por quê? Se você usar aquele lá, ele é feito para uma coisa. Esses daqui são feitos para outra coisa, né? Então, aquele lá, se você faz isso, você só pode trabalhar com a tinta enquanto ela está molhada. Se ela secar, acabou, entendeu? Se você esfregar, você arranca a tinta. Ela não dilui de novo e espalha outra vez que nem está lá no vídeo. Então, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não usem aquele de artesanato para substituir isso aqui, porque não vai dar Até certo. porque Tá? os objetivos são diferentes, né? São diferentes, matizar no exatamente. artesanato é bem diferente dessa tua técnica de deixar como tinta a óleo para não secar. É, São objetivos isso. diferentes, entendeu? E o O batizar é para você pegar durante a tinta tá molhada, você misturar uma com a outra o e tal, matizar, e aí você põe o gel. na parte artística e tal, é mais para dar muita transparência na tinta, Isso. deixar a tinta com a mesma viscosidade, mas você dá o corte da tinta que falam, né? Que dá uma baixa uma São, transparência. são outras coisas para fazer outras coisas, É, é, né? É. Aí se a pessoa. Eu estou avisando, porque muita gente pode achar que é a mesma sim, coisa, tem em casa o porque gel, o nome é parecido, inclusive, né? Então aí não não vai dá dar. certo. Aí Agora, a uma gente parede, você tem. tá com o relógio aí que eu não peguei relógio. Sim, já passou meia hora. Meu Deus, então tá. Acho que vai ser É. duas. Vamos Mas ser só duas. tem mais dois. Ah, Aí nós temos o gloss medium, né? O gloss médio, como eu já expliquei em vários vídeos aí, já mostrei, inclusive, é basicamente para deixar a tinta fosca brilhante. Então você ou tem acetinada, todas. né? Dependendo se você Ou bota acetinada. menos, Quanto mais você põe, mais brilhante mais ela ele vai puxa ficar. brilho. No vídeo, inclusive, dessa semana, eu coloquei bastante, que eu acho que eu fiz com vermelho, e a tinta ficou brilhante até, né? Quando acabou de pintar. Para quê? Para você, na hora que estiver pintando, que você estiver aerografando, se você não quiser que a tinta fique fosca, ou precisar, né, que a tinta fique acetinada ou brilhante, você acrescenta mesmo processo. Você vai pegar a tinta, colocar o gloss médio e depois vai colocar o diluente para aerografar. Só que ela não Isso aqui não vai diluir a a tinta. tinta não chega ao brilho de um verniz gloss, né? Não, não, não vai ficar amassando amor, Ela vai porque o verniz é verniz, né? O verniz, tirar o fosqueamento da tinta. tirar o fosqueamento. Você consegue até deixar ela brilhante, mas sem ser aquela coisa Absurdo. vitrificada, né? Porque a resina do verniz brilhante é outra história, tal, é diferente. Mas é para quê? Para você que não quer ou não gosta de pintar com tinta fosca, né? Vou falar aqui do modelismo. O pessoal que faz avião tem muito preconceito de pintar com tinta fosca e acha que não fica bom, né? Aquela história de a tinta é áspera, tal. Então, se o cara quiser que a tinta fique acetinada ou brilhante, é só colocar o gloss médio. Também não tem uma proporção, mas também não é bom colocar muito. O ideal, normalmente, dos médiums é colocar meio a meio. Mais ou menos, assim, uma regra, né? Porque se você põe mais médium do que tinta, né, isso serve para todos eles. Você altera muito a tinta, né? E aí a tinta pode demorar muito para secar, ela pode abrir, né? Porque o A médium é cobertura já muito, não é muito a mesma, retardador. né? Então, tem mais ou menos, por regra,
né? Todas as marcas aí e tal falam que é meio a meio para menos, né? Já é suficiente. Então, tá aqui, essa é a função do gloss medium. E aí tem o medium fluid, né? Que esse aqui é um produto que serve para uma porção de coisa, né? Eu só não bebi ainda, mas talvez até sirva para beber. Esse Quando também você foi tem, por outro exemplo, desafio nosso, lembra? Ele é, fez umas 3 você tem, fórmulas, não era eu bem. não peguei nenhuma tinta branca aqui. Quando você tem tintas normais, né, que são muito claras, todo mundo que usa tinta da Vallejo, de várias marcas aí já passou por isso. A tinta, normalmente tinta muito clara, ou o branco principalmente, com o tempo, né, pode passar 1 ano, 6 meses, não sei, a tinta tende a engrossar, né? No frasco aqui, você compra bonitinha, ela tá lá naquela consistência bacana. Passa 1 ano, a tinta começa a ficar mais Mais encorpada, né? pastosa, assim. Não que ela Não, endurece, ela fica mas ela pastosa. ela fica pastosa, exatamente. A tinta não estragou, Hum. tá, gente? Não precisa jogar fora, não. A tinta não estragou. O que que acontece, né? A Ana já até comentou com vocês. O titânio branco ou tinta muito clara tem mais titânio do que uma cor assim. O titânio faz a tinta com o tempo ir engrossando, né? A gente lá na Uma das fábrica coisas brinca que o titânio a gente ama e odeia ao mesmo tempo, entendeu? é, Porque o titânio ele é maravilhoso para você dar fundo, para você dar cobertura, mas se é, você passa ali um pouquinho, ele vira seu inimigo mortal, entendeu? exatamente. Quanto mais titânio tem, mais legal é para pintar, mas depois causa problemas, Lembra que né? Bem eu assim. falava para o Roberto no início, que ele falava, tinta branco, de nenhuma marca cobre de primeira. Eu falei, Roberto, tinta branco é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Se você bota muito titânio, não tem resina suficiente para segurar esse titânio e dar ancoragem. Se você bota muita resina, você não tem a cobertura de primeira. Então, o É. branco é uma. O branco é uma corzinha de lascar, Todo mundo né? acha assim, branco não vai pigmento, é uma cor super fácil de fazer. Branco é, na minha concepção, acho uma das cores mais difíceis de fazer. Para você achar É. esse equilíbrio entre resina, Esse equilíbrio, cobertura, é, né, qualidade, né? E outra, titânio, exatamente. tem N titânios no mercado. Tem uns que amarelam com o tempo, tem uns que É, craquelam com o tempo. Então, O da Tamiya, por exemplo, todo mundo do modelismo conhece o branco fosco da Tamiya, sabe que ele racha, né? então. Você pinta, ele trinca, né? É É, complicado, porque ele cobre bem, só que ele tem muito muito titânio, titânio, ele trinca. Aí você fica é. com o kit lá, passa 3, 4 meses, ele racha, Muito. né? O Então titânio ele tem um poder vou falar assim, mais fácil, é como se fosse ele suga tudo que é líquido, é, entendeu? Você bota a resina, ele suga, você bota água, ele suga, é ele vai por sugando isso que a aquilo. tinta vai engrossando, é. Aham. E aí entra isso aqui. Você pega. Eu já fiz isso na tinta da Vallejo várias vezes, né? Eu tive, né, ao longo dos anos aí. Você pega isso, abre lá o frasquinho da tinta, né? E coloca Esse o. sim pode colocar na Então, não ponham água dentro da não, tinta, gente, porque vocês vão aguar a tinta. A tinta vai perder a consistência, vai perder, não, né? aí mexe no Ela não cobre mais pH, no pincel. mexe no É, pH, mexe na. tem que pôr o médium. A Vallejo tem, ó, médium. Várias empresas têm médium, né? Que é para quê? Para você, uma das coisas é colocar na tinta, ele volta, né? A tinta volta a ficar mais diluída sem perder as características, né? Ela não vai perder poder de cobertura, a consistência dela vai voltar a ficar igual estava antes. Se vocês colocarem água, a tinta vai cobrir menos, Vai. vai ficar, não vai pintar no pincel legal, porque ela vai ficar aguada, Não, né? e outra, né? Em Enfim, todos então, os produtos que a gente tem que fazer, a gente dá o prazo de validade, né? Isso é uma coisa obrigatória no nosso. nada dura para sempre, né? Então você tem bactericida, você tem fungicida, você tem um monte de coisa
que na hora que você bota uma água, que entra com cloro, entra com um monte de outras coisas, depende da região do nosso país, é, você desequilibra totalmente. Então, a água Você compromete a qualidade da a água tinta. pode até mofar, assim, porque você diminuiu, você botou cloro, você diminuiu. Tinta acrílica é muito mais É, sensível, né? é, É verdade. Tem tinta, eu já tive problema de pintura com tinta da Tamiya que ficou com fungo depois de pintado. claro. É. Então, assim, aí outra coisa que você pode usar, que eu mostrei no vídeo, você pode usar o fluid para melhorar a pintura. Dependendo do que você vai fazer, né, você pode usar o recurso do medium fluid. A tinta vai fluir melhor no aerógrafo. Você põe a tinta, põe o medium fluid junto com o solvente, e um dos problemas que ele ajuda a melhorar é aquele entupimento do biquinho da agulha, né? Que a tinta, quando a gente vai fazer coisinha muito fininha, qualquer tinta tende a grudar na pontinha da agulha e entope, né? A gente tem normalmente que ficar passando ou tirando com algo, com cotonete, ou um pincelzinho, tal. Isso é normal de qualquer pintura muito fininha, né? Com qualquer tinta. Quando você põe muito retardador, né? Vou dar um exemplo. Toda tinta automotiva, poliéster, duco, PU, elas secam muito rápido. Mas hoje em dia os tinners já vêm com retardador. Se você não puser retardador nessas tintas, elas secam no meio do caminho e bate seca, às vezes, na superfície. Né? Elas secam muito rápido. Ainda mais por causa do tinner. Então, você tem que pôr retardador na tinta. E quando você vai fazer esse tipo de pintura, que você fica com muito ar e pouca tinta, também acontece de entupir. Isso daqui também é um retardador. É como se fosse um retardador. Como ele vai ajudar a tinta a fluir melhor, né, ele não vai entupir tanto o aerógrafo, ele vai facilitar para você fazer traço. Se você usar um aerógrafo que é muito fininho, né, bico muito fininho, quanto mais fina é a saída do aerógrafo, mais difícil é de você manter o fluxo da tinta, né? A não ser que seja uma tinta extremamente fina, né? Então, isso daqui ajuda a, a manter esse fluxo. Ele é como se fosse um retardador, né? É um retardador para tinta Sim. à base de água. E no pincel, que eu também mostrei no vídeo, o pessoal que faz figura também usa isso daqui, ó, quando usava, né? Quando tinha, para valer, de outras marcas de artes. A gente usa isso daqui quando a gente vai fazer uma pintura muito extensa, numa peça grande, ajuda a tirar a marca de pincel, né? Porque o que acontece? Como ele é um retardador e um fluidificante, quando a gente pincela, a tinta alastra melhor, ele ajuda a tinta a alastrar, espalhar, e quanto mais a tinta alastra, mais lisa ela fica. Então essa marca, às vezes você põe muita tinta, né, e faz isso daqui assim com a cerda do pincel, como ela vai demorar para secar, a tinta vai assentando, quando ela seca, fica lisinho. Eu fiz lá, pintei uma rodinha lá, né? Uma rodinha, né? Vou fazer assim, né? Que é feio. E o que acontece? A tinta, normalmente, quando a gente usa isso aqui, o acabamento da tinta no pincel melhora. Mesmo as tintas que já dão um bom acabamento, né? Que nem acrylic color, valeu. Você melhora mais ainda esse acabamento. E ele demora um pouquinho mais para secar. Então, o pessoal que vai fazer blend, né? Pintar molhado, né? Que fala, você pinta com uma cor, depois põe outra em cima para misturar. Você pode pôr isso daqui, pingar já direto na tinta, né? Tá no godê, no wet palette. Você pinga isso daqui e a tinta vai retardar para secar. Você vai ter mais tempo de trabalhar nela, né? Então, dá para fazer muita coisa. Não dá para explicar tudo. O vídeo também, por ser curto, não dá para mostrar tudo, mas Não, é por isso tem que eu várias falei, por isso funções, que eu né? falei do exemplo do Ronaldo, né? Porque a gente só dá uma pitadinha aqui, né? Os teus vídeos são só pitadinhas para a pessoa. Porque tem que ser curto também, né? E No dá um clique Instagram na não passa pessoa, vídeo né? longo. Sem dúvida maior,
fala com o Roberto, fala comigo, passa Porque mensagem, né? mais detalhes os detalhes são específicos de cada É. um, né? Que Ó, nem o Ronaldo, por o, exemplo, que pinta carro. ó, o Tico Martins está perguntando, pode ser usado o médium fluid junto com o médium gloss? Saúde. Pode, pode, mas aí você tem que pôr pouco de cada um, porque senão você ultrapassa muito a quantidade de médium na tinta inteira, né? Por exemplo, você quer deixar a tinta brilhante, mas o que acontece, né? Ele falou do fluid, por exemplo, que é um retardador, aí você quer deixar a tinta brilhante, mas também quer que ela flua melhor. Normalmente, como eu falei, o gloss medium e o glaze, que você pode usar no aerógrafo, eles também retardam um pouco a secagem da. Não é igual esse daqui, né? Esse daqui é mais retardador, basicamente. Então, quando você expõe isso daqui, ou esse daqui, a tinta também vai dar uma retardadazinha, assim. Ela vai Mas, por demorar um pouquinho exemplo, mais para secar. mas deixa eu, eu acho que o Tico até pode ser mais nesse sentido. Vamos supor que eu tenho uma tinta branca e já coloquei o fluid porque a tinta já estava mais pastosa. E aí eu vou fazer uma técnica, eu posso pegar essa tinta que já está com fluid e usar o médium gloss, o médium glaze. Pode, porque quando você já usou isso daqui para diluir a tinta, isso aqui é basicamente, vamos dizer assim, é a resina da tinta, né? Não é bem assim, mas seriam, tem mais coisas, né? Vamos simplificar, senão, quando você põe isso na tinta, né, é como se você estivesse pondo lá na fábrica, né, que não dá para você voltar a fazer a tinta ficar igual era antes, na fábrica eles corrigem isso, enquanto a tinta está no balde, naquele tempo que ela está descansando. Você não tem como fazer isso. Então, isso aqui é um produto que meio que dá para você fazer na sua tinta em casa o que a fábrica faz. Né? Isso, dá para você consertar a tinta, vamos dizer assim. Né? Mas quando a tinta está já dura, né, mais encorpada, e você põe isso aqui nela, ela meio que volta ao normal. Então depois, quando você for usar essa tinta e colocar os outros médiums, não vai influenciar. Né? Até porque Porque todos você já eles se compensou. conversam, né? Todos eles se Eles são produtos parecidos. É lógico, não pode exagerar. Isso também, quando você colocar na tinta, gente, não é para pegar, apertar o frasco e colocar meio litro lá dentro, porque também vocês vão deixar a tinta muito diluída. Aí ela perde também a consistência, Ó, né? Tem que pôr um o Walter está dando pouco. uma sugestão da gente criar um site. Nele pode ser posto, né, essas informações valiosas com muitas respostas e tirando dúvidas comuns. Em Walter, sabe o que é? A gente até pensou esse negócio do site tudo, mas a questão do Instagram está muito imediato o negócio, né? A gente responde meio que na hora. Já aconteceu de fazerem chamada de vídeo comigo, com o Roberto, coisa que o site não te dá essa opção. E no Instagram fica lá, sabe? Se você olhar o nosso feed lá, eu acho legal a tua sugestão, de repente, colocar no feed, aí é legal. Porque geralmente a pessoa me passa no direct, né? É ali particular. Então, eu posso colocar lá no feed as perguntas que estão me fazendo e as respostas, porque aí pode ser realmente dúvidas de outras pessoas. Isso eu acho bem legal. Essa sugestão é show de bola, né? Veio uma pergunta. Porque a gente está tentando, como tem muita coisa, e é no modelismo principalmente, a dúvida e a falta de credibilidade, né, que o pessoal tem em tinta à base de água é maior. A gente está tentando, por isso que a gente está fazendo no Instagram, fazer as coisas de uma forma mais rápida, meio imediata, né? Porque a tinta já está aí, tem gente querendo usar, tal. Então, o que acontece? Os detalhes mais minuciosos, coisas mais específicas, a gente responde individualmente, porque, né, é uma coisa que, como tem muita coisa, né, a gente está querendo fazer dá para vocês uma informação de cada produto, da tinta, dos produtos que tem, no tempo mais rápido possível,
para vocês entenderem o universo do Mas a acrílico, gente né? pode até montar, essa questão do voucher é legal. Por exemplo, a gente pode montar, durante a semana a gente vê isso. Postar lá, o medium glaze. Então, colocar lá, para que serve? Para tal coisa. Qual é a diluição? Tal. Como faço para usar no aerógrafo? Você dilui a tinta mais o airbrush thinner para poder aerografar. A gente pode fazer Pode umas coisas. colocar informação mais detalhada. E a gente pode fazer uma coisa mais pontual, uma receitinha, né? Para que serve, como que eu diluo e como que eu uso, né? A Isso, gente até pode, é legal, com certeza. pode. É que agora a gente está fazendo tudo, Nossa, um né, turbilhão para poder informar que tem um monte de coisa. de Deus, é um Mas depois a gente vai detalhando mais, é, vai mostrando é, modelos, né, feitos é, com esse tipo de coisa. Tem até o pessoal que está usando, que nem o Ronaldo, o Ronaldo já postou foto já, do carro que ele está pintando, né, com o preto brilhante lá, tal. Futuramente ele já vai invernizar o carro, é, vai mostrar o verniz, tal. Então, aí a gente entra mais detalhadamente em cada coisa, né? Porque tem, como eu falei, o acrílico tem uma possibilidade infinita de você fazer muita coisa. é, Na arte também, né? Tem a parte artística, né? A parte de ilustração, é, de pintura de tela e tudo mais, que também essas tintas você faz muita coisa, isso, né? Combinando os produtos todos. E aí a gente pode ir fazendo mais detalhado isso. cada coisa, Não, e né? ó, É que agora a gente está procurando informar o máximo que dá, né? porque é muito produto que lançou de uma vez só, né? Isso, É muita informação. Até o Ronaldo falou: ó, eu vou fazer um vídeo completo. Quem puder nos passar essas experiências, o João, essa semana, me passou uma foto do que ele fez. É, então, eu também vou postar, ele já me autorizou a postar, então, logo, logo eu já posto. O Júlio está dizendo aqui, ó, realmente era a opção que não tínhamos aqui. O Ronaldo está. Quer ver? Peraí. Eu acho que eu tenho que comprar um celular maior, que essa Travou, voltei. voltou. Realmente era a opção que tínhamos, tal. E sempre vou postando no meu Instagram. Quer dizer, então, se a gente puder fazer essa corrente de postar as experiências, né? Para a gente poder. Porque tem muita coisa e muita gente está fazendo coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, não pinto carro. Já pintei e tal, não estou fazendo. Isso. Faz teste e tal. O Ronaldo está pintando um mesmo, né? Já tal. Então é legal Claro, mostrar, né? Alguém está fazendo uma figura, claro. alguma coisa assim, já vai Ó, mandando, né? o Fábio da Costa está perguntando se as caixas já estão disponíveis no Shopee. Ó, então, a Flash Tones, a Grey Tones. E em breve vou ter Algumas. novidade, porque a gente fechou um parceiro, né? A gente vendeu a linha completa para um parceiro que tem e-commerce. Eu só não posso ainda divulgar porque ainda não está cadastrado no site deles, entendeu? Então, vamos ver se semana que vem eu já divulgo. Então, é mais um ponto de venda, né? Quem mais aqui, ó? Exatamente. Agora travou aqui para Ó, mim. nós Você não estamos consegue a ver, né? 5 minutos de acabar, Mentira. viu? Ó, eu já estou usando 5 minutos. muito ótimas essas tintas. Só que me travou o nome aqui da pessoa, apagou. Se puder colocar de novo quem falou isso, porque me travou aqui o nome da pessoa. E deixa eu só fazer um parênteses, Roberto. Aproveita para você fazer a deixa aí. Porque assim, uma das nossas preocupações era a aerografia, no sentido da tinta ser fosca, né? Como é que ia ser no aerógrafo. E o Roberto me contou que ele tem um aerógrafo, como é? Mais fino do mundo, eu não sei. O Infinity, que é um aerógrafo que todo mundo conhece, que tem o bico é um dos mais finos que E eu tem. falava para ele, pelo amor de... é o Maurício Camargo que falou, que já está usando a China. O Maurício já tá quase sócio lá da fábrica, que toda semana ele aparece lá. Aí eu pedia para o Roberto, pelo amor de Deus, testa naquele aerógrafo. Então, é só para dizer que acontece.
né? A tinta vai no bico super fino, a tinta flui bem, tem essas ferramentas aí que são os médiums para a coisa acontecer melhor ainda, né? Então, porque deu um ruído, não passou direito. Gente, tenta de Não, novo, não faz. Isso não tem. A de novo. pessoa. É o que eu falei. Quem não está acostumado vai ter dificuldade. Eu já pintei no meu Instagram, já falei para vocês, aí pode olhar lá. No meu Instagram tem vários modelos pintados, todos praticamente são com tinta à base de água. Muitos que estão lá já foram pintados com tinta da Talento. E pinta, faz camuflagem, faz traço fino, dá para usar em aerógrafo fino, faz tudo, faz cobrinha, faz minhoca, faz cabelo, faz qualquer coisa O que Júlio tá precisar. dizendo que está usando com frequência e recomenda. Obrigada, Júlio. O Júlio está já pintando um avião lá com essa Aliás, tinta. a nossa live do Primer foi com o avião dele, né? Até no dia a gente agradeceu. Exatamente. Ó, estou usando o Primer Exatamente. 1500 da Talento e por enquanto só elogios, o Chico Martins. Então, ó, aliás, falando dos vídeos, é que assim, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Meu tempo também é limitado. A gente está fazendo vídeos em sequência, né? Futuramente, né? Um futuro breve, já está programado. Eu vou fazer vídeo mostrando como é que faz camuflagem, mostrando que a tinta faz camuflagem, né? Já está programado. E isso é que a gente tem que ir por partes, né? Então, a gente fez lá de verniz, de médium. Agora eu vou fazer vídeos mostrando, pintando nos videozinhos lá, fazendo camuflagem, camuflagem de avião alemão, de avião americano, traço fino, traço largo, camuflagem com empapelado, camuflagem à mão livre. Tudo isso pode fazer, gente. Tanto pode fazer que lá fora, todo modelista, essa tinta aqui, ó, essa tinta aqui, todo mundo duvida, tem gente que até hoje fala, não faz camuflagem. Lá fora todo mundo faz. Eu já há 12 anos Deixa eu faço. falar. Então dá para fazer. Ó, o Maurício falou que ele usa um GAT AG2, que é 02 e flui perfeitamente. Flui, flui. O Gil Moreira, não encontrei no Shopee o Medium Flow. Tá lá, mas faz o seguinte: depois da live, me passa no direct teu WhatsApp, que a gente vai passar o catálogo e a planilha de pedido, tá? E ele diz que está usando os vernizes e está achando maravilhoso. Ó, 3 minutos. calma, que o Júlio está pedindo da Fábio. Júlio, fica quieto, Júlio. Não Para de pedir provoca. coisa da Fábio, eu já te dei tinta da Fábio, homem. Caramba. Não provoca a língua desse homem, Júlio. Aguarde, ó, Júlio e Fabianos. Aguardem. Aguardem. Fica quieto. Provocou. Aguardem. O Júlio... Vai pintar seu kit aí, Júlio. O Júlio está provocando. Falei camuflagem, não esqueça, camuflagem da Fábio. Ele falou camuflagem da Fábio. Para de provocar, seu Júlio. Olha lá. O Guilherme. Aguardem. Guilherme, aguardem. O Guilherme é aqui de Curitiba, ele faz miniatura. E aí eu pedi para ver se ele um dia participa com a gente da live para falar um pouquinho sobre esse universo também, né? Já que ele é aqui de Curitiba, pode ir na fábrica, conhecer as coisas, um dia ele vai participar. Deixa ela fazer nossa linha fantasy. Estou pedindo Fábio, ele falou, deixa ela fazer nossa linha. Eu tenho todos os FS da Fábio. O povo tá pedindo Fábio aí que tá doido, né? Meu Deus do céu, gente. A gente tá 2 minutos. Bom, E deixa eu ver contando. se eu esqueci de alguém. Me perdoem, eu estou tentando ler de todo mundo. O Guilherme falou que vem participar, sim. Vamos, o Otto, eu vou montar um P40N semana que vem. Dependendo da versão, já tem a tinta. Olha, eu não sei, já comprou a Turalina? Já comprou a tinta? Dependendo da versão que ele vai fazer, pode ser que tenha tinta. Né? Tá. E o Júlio, cadê? O Júlio tá dando risada. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Júlio. Júlio também está com a gente desde o início. Ó, 1 minuto, gente. 1 minuto. Acabou. Tá bom.
É. Senão a gente vai acabar falando coisa que não deve. Vão cortar a gente aqui. Ah, Então, o Otto falou mais que uma já vez, comprou obrigado uma pela, tinta, tá? Então, pela paciência aí, né? isso. Semana que vem a gente tem que assunto? A surpresa. Ih, ó. Espera na terça-feira. Ou é surpresa ou a gente não sabe ainda o que que é, né? Nem sabe. Não, a gente também não sabe, por isso que é surpresa. Gente, obrigada mais uma vez, Roberto. Tchau, gente. Obrigada. Até quinta que vem. Nada. Obrigadão. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.